Bom dia, pessoal. Vamos lá, vou fazer a próxima questão. Questão 16 da figura abaixo diz o seguinte: é 16 do capítulo 24 do Harder, ok? Que é da lista do professor. A figura mostra um arranjo retangular de partículas carregadas mantidas fixas no lugar, com a distância A igual a 39 centímetros e as cargas indicadas com múltiplos inteiros de Q1, que é igual a 3,4 picocoulomb, e Q2, que é igual a 6 picocoulomb. Pico a 10 elevado a menos 12, tá, pessoal? Com V igual a zero no infinito. Qual é o potencial elétrico no centro do retângulo? Sugestão: examinando o problema com atenção, é possível reduzir consideravelmente os cálculos. Então, o desenho abaixo é o seguinte: você tem 6 partículas pontuais, onde 4 estão nas arestas do retângulo e 2 estão no ponto médio superior e inferior do retângulo. Ok? É, Primeiro, a gente tem que analisar é, as partículas que têm a mesma distância. Ok? Vamos primeiro olhar para as partículas das arestas. Ah, Note que a distância de cada partícula ao ponto P, que é o ponto do centro ali do retângulo, das arestas, são a mesma, que são as que estão pontilhadas com preto. Tá? É, então, para eu calcular o potencial que está no ponto P, devido a, a essas cargas que estão à mesma distância, basta eu aplicar que o potencial é igual à soma das cargas. No caso aqui a distância é a mesma, eu só tiro a distância. Então, para as arestas, eu tenho que o potencial, né, da aresta vai ser a constante K dividido por R, que o R é a distância, vezes a soma, né, das cargas. Só que note, a soma dessas cargas aqui, que são as cargas que estão nas arestas, que têm a mesma distância da partícula até aqui, tem a mesma distância. A soma das cargas é nula. Então, essas cargas das arestas não vão contribuir para o potencial naquele ponto. O potencial que elas contribuem é nulo, ok? Então, sobra somente a contribuição dessas duas partículas aqui, que estão à mesma distância, certo? Só que agora a distância dela é a distância A sobre 2, que é o ponto médio da distância entre aqui para cá, já que A é o tamanho de um dos lados do retângulo, de dois dos lados do retângulo, ok? Da altura, também por assim dizer. Então, basta eu fazer a mesma ideia para os pontos que estão nas partes superior e inferior. Então, o potencial do ponto P vai ser K, que é a constante elétrica, dividido por R'. Esse R' é o nosso R' é o nosso A sobre 2, ok? Então, somando aqui, note que agora é só somar, porque a soma das cargas aqui não é nula, nesse ponto, devido a esse potencial, vai nos dar que vai ser 8K Q2 sobre A sobre 2, passa esse 2 multiplicando para cima, vai me dar essa conta. 16 vezes 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado, que é a constante K, vezes a carga Q2, que é 6 vezes 10 elevado a menos 12 Coulomb, dividido por 39 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Fazendo essa continha aqui, note que aqui a conta vai dar, jogando para cá, 10 a menos 10, 10 a menos 1, só que aí essa multiplicação aqui, né, vai aparecer mais um 10 a primeira, só que aí divide.
vai dar 2,215 volts, tá? Essa questão é exatamente a mesma anterior. A diferença é que aqui tem uma questão dessa no livro, que ele calcula, só que lá ele não faz de um retângulo, ele faz de um quadrado, certo? Ele pede para calcular o ponto no centro do quadrado. Só que como a distância de todo mundo lá é igual, então basta somar as cargas. Aqui a gente tem duas distâncias diferentes. Então, para poder calcular o potencial da contribuição de cada uma, tem que somar a carga dividido pela distância que ela faz. Então, tem que tomar cuidado só com isso. Ver quem é a distância e calcular. Note que esse potencial aqui, ele é a informação, ele dá uma informação, só que ele não, não implica no campo elétrico diretamente assim, tá? Tem que fazer uma integralzinha, tem que fazer voltar umas contas para poder chegar no campo elétrico, tá? A gente sabe calcular o campo elétrico a partir das cargas que estão aqui, né? Mas tem que tomar cuidado. Não confundam com a lógica de campo elétrico aqui não, tá? Não confundam não. Que dá pra confundir. Mas não é a mesma lógica de campo elétrico. Basta você pegar qual é a carga que está, a distância do ponto, soma e acabou-se, tá? É isso.